Pessoal, eu acho que nós já trabalhamos bastante a parte alta do feminismo, que são as mulheres, as feministas militantes, as de crachá, e com essas vocês sabem que não adianta nem diálogo, é pura perda de tempo. Nós já abordamos também a questão daquelas que são altamente intoxicadas, que são as famosas modernetes. Elas estão aí numas classes mais altas da sociedade, um pouco mais altas, e também estão nas classes mais baixas, principalmente em cidades grandes, aonde existem ONGs feministas atuando nas periferias, nas comunidades. Em cidades pequenas nós não temos esse fenômeno. Então você vai encontrar mulheres altamente ideologicamente muito arraigadas no feminismo, na parte alta, mas parte mais alta, e na parte baixa em cidades pequenas, cidades maiores. Em cidades pequenas nós temos um miolo de mulheres comuns em que as ideologias feministas entraram em suas mentes, mas de uma forma bem menos virulenta. Então, elas mesmas não percebem que possuem um vírus de feminismo ali implantado. E aí, elas misturam também junto exemplos da mamãe e da vovó, que passaram por isso, isso e isso. E aí é incrível notar que essas mulheres, por mais que não sejam militantes, por mais que estejam casadas e não pretendam se separar dos seus maridos, elas ainda consideram que o trabalho da mulher é bem mais cansativo, complexo e difícil de segurar do que o trabalho dos homens. É incrível. Eu, de vez em quando, faço testes com essas mulheres comuns. E elas sempre têm uma desculpa. Olha, eu não consigo fazer uma academia direito porque eu tenho uma criança para cuidar. Nós todos sabemos que elas não cuidam das crianças sozinhas. Oh, eu trabalho em um serviço que exige estar para lá e para cá, caminhando. Então, há muito desgaste. Então, eu não consigo manter uma rotina na academia. Mas engraçado que eu vejo sujeitos que trabalham em obras, em cima de galpões, montando telhados, erguendo estruturas pesadas, e os caras estão lá, indo na academia. Então, para as mulheres, no geral, ainda continua aquela velha história de que o trabalho feminino
é muito mais desgastante do que o do homem. Olha só, os homens estão nos serviços mais pesados, insalubres, perigosos, e elas, por estarem de repente trabalhando de cuidadoras de idosos, aquilo ali é mais pesado do que o cara que está erguendo um poste de madrugada abaixo de chuva, uma rede elétrica. Então, o que eu noto quando eu interajo com essas mulheres comuns, eu procuro, às vezes, largar algo que diz assim, tipo, os homens realmente eles trabalham em serviços mais pesados, em serviços mais insalubres, então realmente a vida do homem ela é mais complicada do que das mulheres. Quando eu falo isso, senhores, elas entram na gargalhada. Elas simplesmente não acreditam nisso. Elas foram condicionadas a crer que a vida das mulheres é mais sofrida que a dos homens. E se elas ganham menos, é por outros fatores. Porque elas têm outras coisas que os homens não têm que fazer. E aí elas debocham, né? Ah, você está se queixando de barriga cheia. Olha a tua vida aí. Está bem, tem um carro bom, está pechinchando aí por causa de um produto. Como se o dinheiro brotasse do nada. Como se não se exigisse no Brasil hoje em dia para ter um carro bom grande concentração em guardar dinheiro, em foco em guardar dinheiro para ter um veículo. Mas como elas não têm esse foco, elas acham que, por algum fator, os homens estão nadando em privilégios. E aí elas vão para o discurso extremo das feministas, que dizem que você, sendo um homem hétero, cis, automaticamente você está em uma situação de privilégio. Quando eu vejo aí homens na rua empurrando carrocinhas de papelão, de latinha, que são brancos, héteros, cis. Então, para a mulher, ainda existe esse sentimento na mentalidade delas de que os trabalhos que elas executam têm mais valor, são mais desgastantes, são mais pesados. E elas não adquirem as coisas porque elas têm outras tarefas a desempenhar que o homem não desempenha.
É por isso que eu digo assim, ó, o homem ele é muito mais preocupado com coisas realmente que vão dar impacto na sociedade. As mulheres, elas não têm essa visão. A sociedade chegou até aqui por causa dessa visão do homem. Porque, que nem disse a Camille Paglia, se dependesse das mulheres, de uma sociedade matriarcal, nós estaríamos ainda vivendo em casas de pau a pique, cobertas com folhas, num estilo selvagem. E é interessante abordar isso aí, porque não são mulheres assim que são militantes. São mulheres casadas, não pensam em deixar de seus maridos. São mulheres que estão trabalhando, mas o modo de pensar sempre vai para o mesmo padrão. Se você conta que está tendo uma dificuldade, elas dizem que não, que isso aí é superável. Quer dizer, elas sempre acham que a vida do homem é. Os problemas dos homens são facilmente superáveis. É difícil você encontrar uma mulher que realmente preste atenção. Geralmente são mulheres mais velhas. Diferente dos homens, que quando você conta, olha, estou passando por isso, isso e isso, os caras pelo menos param e prestam atenção. Agora, as mulheres, em geral, elas levam para o terreno do exagero, que o homem está exagerando. Na verdade, a vida do homem ela é fácil e que os homens se queixam de barriga cheia. É por isso que eu digo assim, ó, não tem como você, uma sociedade baseada em decisões femininas, prosperar. E é por isso que nós estamos assistindo à derrocada das sociedades. Porque tudo está indo para o lado da decisão das mulheres. Os homens, de algum modo, uma parcela grande, se deixou, seja por receio, seja por comodismo, deixou que a situação ficasse assim. Então, que nem eu contei o caso esses tempos, do cara que tinha 2 empregos. Ele exercia 2 funções. Trabalhava de noite e de dia exercia outro trabalho. E para ele, o trabalho mais importante era da mulher dele, porque ela cozinhava uma panela de feijão, fazia uma panela de arroz. O cara não se liga que ele está se arrebentando, trabalhando em 2 ocupações, e fala que realmente a mulher tem mais compromissos. Sendo que eu escutei da própria mulher dele
que foi até uma vergonha, eu até me escondi, ela dizendo assim, ó, você fica aí trabalhando e eu vou para casa assistir uma série que eu estou acompanhando. E ele ficou dando uma risadinha. Então, quando o homem aparece com um carro bom, ah, você não tem as mesmas ocupações que eu tenho. É por isso que eu não tenho esse carro que você tem. Quer dizer, aquilo que o homem adquiriu foi barbata. Não houve um empenho em conquistar aquilo. Como elas não têm essa noção de crise econômica, elas não têm essa noção de contenção de gastos, porque ainda os homens bancam elas, ou há uma transferência de renda forçada, elas não têm essa noção ainda. Então, o que eu vejo é que a sociedade ela não tem como voltar mais ao que era antes, porque as mulheres elas estão com esse pensamento. A, digamos, a massa estão com esse pensamento de que as coisas adquiridas pelos homens, os trabalhos dos homens, são mais fáceis. E elas estão, de algum modo, sobrecarregadas. Às vezes, tendo um filho que fica na creche, fica com os avós. Mas o consumismo desenfreado não deixa que elas poupem dinheiro para comprar um carro, por exemplo, melhor. E aí, quando elas veem você com um carro melhor, elas dizem que você, nossa, mas você é um mão de vaca, você é um miserável, você não quer gastar com nada. Ora, é preciso ser assim se você quer adquirir alguma coisa no Brasil. Mas como elas não têm essa noção, elas não têm nem o carro e a desculpa delas é que você só tem porque você é um mão de vaca. Você não, você não sai gastando que nem elas. Então, eu queria abordar essa questão das mulheres comuns que possuem esse pensamento, que o trabalho delas é de mais serventia, é mais sofrido, e que as coisas que os homens têm ou possuem veio de forma fácil, praticamente caiu do céu. Sem falar que elas não tocam no assunto dos homens que não têm nada. Elas esquecem do carroceiro, do cara que passa com o carrinho lá na frente da loja que elas trabalham, catando papelão e latinha. Isso, para elas, não existe. É invisível. Então, meus caros, é difícil lidar com o sexo feminino hoje em dia. Eu não vejo mais perspectiva nenhuma. Então, era esse
o tópico que eu queria levantar. O pensamento de manada que as mulheres possuem, mesmo aquelas que nem se dão conta que isso também é um reflexo de uma certa intoxicação feminista. E também do seu modo de agir, que é ancestral. Aí elas comparam a vida da mãe, da avó, em que o pai e o vô conseguiram tudo, e elas juntam tudo isso numa salada, e agora elas estão dizendo que estão sobrecarregadas. Bom, se estão sobrecarregadas é porque quiseram. Ninguém disse que o trabalho diário seria fácil. Reclamem lá com a Simone de Beauvoir, que disse para as mulheres abandonarem o casamento e irem para o mercado de trabalho. Agora, se as mulheres não têm aptidão de serem mais mão de vaca, de não pouparem dinheiro, realmente elas não vão conseguir o carro que o homem consegue. Era isso aí, pessoal. Até mais.